Entretanto, quando minha filha nasceu, acho que a bênção veio junto com ela. Nossa vida começou a andar, né? Quando ela nasceu, assim, as coisas começaram a dar certo e a gente começou a questionar se realmente, olha, eu acho que não é hora de tomar nenhuma decisão precipitada, e eu acho que a nossa vida em Portugal começou a se estabelecer, começou a dar certo, vamos dizer assim. E então, meu marido começou a montar um negócio dele e tudo mais, e nesse tempo eu tinha parado o meu mundo para ficar dentro de casa. É nesse momento, quando você para tudo na sua vida, que você começa a se questionar. Porque quando você está envolvida com tudo, você não tem tempo nem para parar para pensar em você. E nesse tempo, uma pessoa que sempre trabalhou desde criança, uma pessoa que sempre fez de tudo e mais alguma coisa, que sempre esteve envolvida com tudo para a vida, para cuidar de uma criança dentro de casa. É uma honra poder cuidar, mas é nesse momento que você para a sua vida e que você começa a se questionar muita coisa, ainda mais num momento tão difícil, né? Tanto financeiramente quanto, enfim, tudo estava acontecendo na nossa vida de um tempo, né? E eu comecei a entrar numa depressão. Não por causa da maternidade, que por um tempo, às vezes a gente quer questionar a maternidade. Não, maternidade é difícil e tudo mais, mas não. Hoje eu vejo que quando eu parei tudo na minha vida, eu me vi sozinha dentro de casa, sem ninguém, aí as coisas começaram realmente, né? Aquele turbilhão de emoções. E levando a vida tão com a barriga, assim, tentando ser forte, porque a gente é assim, né? A gente é forte, a gente leva, a gente aguenta mais uma. Aí quando eu me vi completamente dentro de casa, eu me vi em depressão. E eu recebi, nem era depressão, nem tinha esse nome, né? Mas na verdade eu fui no médico, contei algumas coisas e ela me deu um remedinho pra ficar mais alegrinha. E eu não aceitei, é claro. Eu não aceitei, eu saí de lá rasguei o papel e joguei no lixo. Mas nem tudo é assim, né? Às vezes a gente precisa seguir as orientações. E ali eu só fui me afundando e tentando me levantar. Só que sozinha muitas vezes é difícil, né? Foi então que, pra tentar sair de dentro de casa, porque eu falei, preciso fazer alguma coisa na minha vida, eu tô só aqui dentro cuidando de uma criança, as emoções terríveis, eu quis me envolver com alguma coisa. Então eu fui fazer curso, entrei na faculdade de novo, que eu tinha abandonado a faculdade no Brasil para ir embora. Entrei na faculdade de administração só que não era para mim. Eu estava fazendo mais uma vez algo por um reconhecimento, por um diploma, e não era para mim. Então eu me vi, consegui aquilo que eu queria, que era reconhecer as minhas matérias em Portugal, consegui entrar pela nota do exame nacional, foi mais uma vez, né? Porque no Brasil eu tinha entrado em primeiro lugar no exame da faculdade, para você entrar na faculdade, né? Já nem lembro o vestibular. Depois eu fiz a prova do Enem e falei, deixa eu ganhar essa faculdade aqui. Fiz a prova do Enem, passei, ganhei 100% da bolsa, e depois cheguei em Portugal, ainda usei todas as minhas notas e ganhei... E usei a nota do exame nacional para entrar aqui também. Então, assim, parece que tudo é uma honra. Por quê? Porque você vai conseguindo colocar seus méritos ali. Só que daí você vê que você não está fazendo por você está fazendo por um diploma. Mais uma vez, eu me vi deixando algo para trás. Porque quando eu comecei a querer me levantar daquele momento depressivo, eu comecei a questionar tudo aquilo que eu estava fazendo. Tudo aquilo que eu fiz até agora. E aquilo que Deus tinha me chamado para fazer, eu não estava fazendo literalmente. Mas eu estava correndo atrás de mais um reconhecimento. Para que era? Para que ia servir? Então a desculpa era, ok, meu marido tem negócio, então eu acho que isso serve para a vida. Faculdade de administração ou gestão de empresas, né, serve para a vida. Era mais uma desculpa, na verdade. Então eu comecei a entrar nesse mundo do autoconhecimento, né, esse desenvolvimento de pessoas, e eu comecei a ficar apaixonada. Nesse momento eu vi que a minha paixão estava no lugar errado, né? Inclusive vi uma frase hoje que é: a pior coisa que pode te acontecer é você dar certo no lugar errado. Cara, como isso resume um pouco daquilo que eu vivi, porque não era para ser, né? Nesse tempo que eu comecei a estudar mais sobre a mente humana, eu comecei a me apaixonar pelas pessoas, se apaixonar por aquilo que Deus fez, que foi o ser humano.
entender o porquê que as pessoas agiam de tais formas, por que eu agia dessa forma, entender como eu funcionava e como eu tinha deixado tantas coisas que faziam parte de mim, mas eu tinha largado pelo caminho, pelas coisas que a vida nos apresenta, porque a gente vai tentando ser forte, a gente vai abandonando coisas que a gente ama para simplesmente aceitando as coisas que as pessoas te impõem. Então começou um processo de desconstrução e reconstrução. Inclusive, se você me acompanha no Instagram, você deve ter visto isso baseado tudo em fotos que eu coloquei, né? Mostrando ali todo o período difícil e essa construção, porque eu me desconstruí para reconstruir novamente, né? E poder renascer, sabe? Então eu comecei a se apaixonar por pessoas. E isso eu acho que faz muito parte de um propósito, né? Muitas vezes tem coisas na nossa vida que elas precisam acontecer para que você consiga renascer com algo mais vivo dentro do seu coração, com certeza dentro do seu coração daquilo que você nasceu para fazer. E lá atrás, quando eu tinha 11 anos de idade, Deus falou que Ele ia usar tanto a minha voz, tanto para cantar, quanto para ministrar, para falar do amor de Deus, para pessoas, né, para multidões. E eu acredito que tudo que eu passei, por mais que eu achei que em certos momentos, né, que nada disso ia acontecer, eu acredito que em tudo há um propósito. Nada acontece por acaso. Eu volto naquela mesma frase. Inclusive, a sua história, ela não é por acaso. Tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você está vivendo, acredite, não é por acaso. Há um propósito em tudo que você faz, em tudo que você passou. Eu acredito que a nossa história, ela tem muito valor.